Olá, que tal? Eu me chamo Wagner Monteiro, eu sou assessor de língua espanhola do Sistema Positivo de Ensino. E nós faremos aqui uma videoaula de língua espanhola referente ao volume 10, capítulo 5, e trabalharemos das páginas 60 até a página 63. E nesta aula nós vamos trabalhar o vocabulário dos animais e vamos fazer, como sempre, como nós sempre fazemos aqui, leitura e interpretação de texto. Sempre lembrando, como nós sempre ressaltamos, que a leitura, a capacidade de leitura e de interpretação, de compreensão e interpretação de texto em língua espanhola é o que é mais exigido nos exames, no Enem, no vestibular, seja no vestibular de qualquer universidade. Sempre essa leitura e compreensão de texto, essa interpretação de texto, ela é importantíssima. Sim, ela é importantíssima, é o mais importante, mais do que questões de gramática, às vezes muito pontuais. A parte da interpretação de texto ela é mais relevante e a gramática ela acaba surgindo a partir disso. Mas hoje nós não temos o que nós chamamos de uma prova gramatiqueira. Não se esqueçam de rever o vídeo, dar pausas e retomar as atividades para que o aprendizado de vocês aqui em língua espanhola seja importantíssimo. Então, vamos lá! Vamos dar uma olhada aqui. Então, nós temos essa imagem de número 1 que aparece aqui para vocês do terceiro ano do ensino médio. Vamos dar uma olhada aqui então. Então, nós temos a bicho que no conozcas, no le pises la cola, né? Lo sabias? Então, vamos dar uma olhada aqui nessas curiosidades que aparecem aqui nessa primeira imagem, na página 60 do livro de vocês. Então, nós temos aqui, los perros de la pradera são capazes de distinguir los colores e informar sobre ellos, né? Aqui, los perros de la pradera, né? Dessas regiões aqui em que eles vivem, né? Então, nós temos aqui uma primeira informação aqui, né? Que seria, por exemplo, perros de la pradera, seria como são os mamíferos roedores. Nós temos aqui que seriam como cães da pradaria, seria a tradução aqui para esses animais, a tradução no português, né? São perros de la pradera ou perritos de las praderas, né? Essa palavra difícil, né? Pradeiras, né? São como cães de pradaria, né? Um mamífero roedor, são roedores que aparecem aqui, essa imagem que aparece aqui para vocês, né? Depois nós temos aqui, las criaturas de la naturaleza emitem comunicados através separado, nós temos aqui essa separação da palavra através em espanhol, né? Del olor, através del olor, de lo que huelen, né? Desse cheiro que eles sentem. Então eles piam, bufam, gritam, ressoplam, lançam señales ultrassônicas ou subsônicas, elétricas e infrarrojas, a base de pulsos ou cambiando a pigmentação da piel. Então eles têm aqui, eles se comunicam, se eles não se comunicam da mesma forma, com a linguagem que os humanos têm, eles têm aqui outras formas de se comunicar. Eles se comunicam de outras maneiras, né? Aqui, então, perdão, nós temos aqui, né, vários comunicados, várias formas de comunicação, né? Depois nós temos aqui, então, la rana dourada de Panamá é muito estudada por los biólogos por su curioso lenguaje gestual a base de mover los braços. La rana, que é o símbolo da Universidade de Salamanca, na Espanha, né? Nós temos aqui que la rana dourada de Panamá, muito estudada por los biólogos, né? Los pitidos, gorjeos e silbidos, aqui então vejam essa maneira como nós falamos do som desses animais, né, dos colibríes, que emitem alguns colibríes, não são vocales como se creia, sino produzidos com as plumas de la cola. Então olha que interessante, esse som que sai aqui dos colibris, né, em português nós chamamos colibri, eles não saem de suas vozes, mas da cola, do rabo, dessa parte aqui atrás, né, dos colibris. E, por fim, alguns mamíferos como o mono, então mono, macaco, né? Como o mono tamarim e a rata de laboratório são capazes de apreciar a diferença entre idiomas tão distintos como o holandês e o japonês. Aqui, olha só que interessante isso de que eles sabem essa diferenciação, eles sabem apreciar essa diferenciação aqui entre o holandês
e o japonês, né? Eles sabem apreciar a diferença entre o holandês e o japonês. Olha que interessante, uma informação aqui bastante interessante. Então nós temos aqui 5 curiosidades que aparecem aqui nessa página de número 60 para vocês sobre os animais. Esse mundo animal que com certeza vocês gostam muito, né? Que é quem tem mascotas como perros, gatos, conejos, né? Aqui nós temos algumas curiosidades sobre diferentes animais. E também aparece um pouco de vocabulário aqui. Vocês têm aqui um vocabulário em língua espanhola também que é muito importante, que vocês sempre têm o hábito de ter contato com diferentes vocabulários de diferentes textos, né? De textos dos mais variados periódicos, assim, né? Sejam jornais, sejam revistas, de diferentes meios aqui de comunicação. Sim? Então, dito isso, nós vamos agora para a imagem de número 2 para ver um texto da PUC Minas. Vamos dar uma olhada aqui. Então, nós temos aqui um texto da PUC Minas, que aparece aqui na página 63 de vocês, né? Aqui na imagem de número 2. Então, nós temos o texto a seguir serve de base para as questões 5 a 11. Um texto da PUC Minas, aqui da PUC de Minas Gerais. Vamos dar uma olhada. Então, os seres humanos somos mais inteligentes que os monos porque nos relacionamos melhor. Então, o ser humano ele é mais inteligente que o macaco por uma questão de relação, porque é uma relação, uma forma de relacionamento melhor entre os seres humanos do que entre os macacos. Vamos dar uma olhada como que isso funciona aqui então no texto. Aqui esse texto que foi publicado no El Mundo, aqui este periódico, né, espanhol, elmundo.es, ciência, que nós temos aqui. Vamos dar uma olhada. Então, um texto de Madrid. Um grupo de científicos de vários países, incluídos 2 espanhóis da Universidade Complutense de Madrid, a Universidade Complutense de Madrid, uma das melhores universidades da Espanha, né, han realizado um amplo trabalho de campo com monos e humanos de 2 anos. Então aqui com macacos e humanos de 2 anos, né, ou seja, com crianças, né, aqui com pequenas crianças, inclusive, né, del que se desprende uma interessante conclusão. Los hombres somos mais inteligentes porque nos relacionamos melhor e aprendemos de los demás. Ou seja, há uma questão aqui de relacionamento melhor, então uma forma de relacionar-se melhor e também de aprender com o outro. Nós temos aqui uma relação de aprendizagem, né, de aprendizado, inclusive, né, aqui de uma pessoa com outra, né, e aprendemos de los demás. El estudio ha sido publicado em um artículo que ha publicado la revista científica Science. Então, aqui, la revista Science, né? Esta revista que é uma das mais renomadas, né, do mundo, né, que publica textos, artigos científicos, né, ela publicou esse estudo aqui. Muito importante, muito interessante. El Instituto Max Planck, de Antropologia Evolutiva de Leipzig, Alemanha, ha sometido a diversas pruebas a 243 animais. Nossa, esses estudos eles sempre têm que ser feitos, né, com muitas pessoas, né, aqui, ou com muitos animais. Ele sempre tem que ter um número muito grande para ele ter relevância científica, né? Então ele colocou aqui à prova 243 animais, o que faz que seja um estudo bastante interessante, né? De ellos, entre eles, 106 foram chimpanzés, 32 orangutanes e 105 ninhos humanos de 2 anos de idade. Ou seja, nós temos aqui então 106 chimpanzés, 32 orangotangos e 105 crianças na faixa etária de 2 anos. Né? Los resultados provaram que estes últimos eram mais listos, pero solo em certas coisas, ou seja, eles eram mais inteligentes, mas só em algumas coisas eles eram mais inteligentes que os chimpanzés e que os orangotangos. Né? Olha só que interessante, né? Porque nós sempre pensamos que os animais têm uma capacidade inferior, né? Mas eles são inferiores aqui com relação a algumas coisas e em outras não. Isso, claro, isso pensando em crianças de 2 anos, não em adultos, não? Los niños obtuvieron uma pontuação de 74 sobre 100. Então, aqui eles obtiveram, aqui o verbo tener de forma irregular, eles obtuvieron, né, frente a 33 de las 2 especies de monos em habilidades de comunicação e aprendizagem social. Ou seja, essa nota de 74 por 100, eles tiveram nas habilidades de comunicação e aprendizagem social. Então, eles aqui, um número muito maior que a dos macacos. Sin embargo, e aqui sempre interessante, sempre que aparecer sin embargo nos textos de língua espanhola é o entretanto, né? É essa adversativa aqui, né? Esse pero mais formal, sin embargo. Las puntuaciones fueron similares en lo relativo al conocimiento del mundo físico.
como estimação de quantidades, visão espacial ou inferência causal. Ou seja, se nós pensamos em coisas mais empíricas aqui e conhecimento do mundo físico, desse mundo que está ao redor, que está ao redor, né? Como estimar, por exemplo, quantidades, nisso essas pontuações elas foram similares. Tanto as crianças de 2 anos como os macacos tiveram a mesma pontuação. Então percebam aqui que se nós pensamos em habilidades de comunicação e aprendizagem social há uma diferença grande, aqui por outro lado não. Este hallazgo, uma palavra importantíssima, sempre que vocês virem nos textos, hallazgo, né, é essa descoberta, porque vem do verbo hallar, que é encontrar, então seria aqui como um achado, né, este hallazgo, sustenta a ideia de que a inteligência dos seres humanos não se deve a um cerebro mais grande. Não é pelo tamanho do cérebro que o ser humano, quando ele é adulto, ele tem uma inteligência superior aqui aos macacos, ou a uma maior capacidade mental. Sino, e aqui, quando nós temos uma negativa anteriormente, nós não colocamos uma adversativa com pero, nós colocamos uma adversativa com sino. E esse sino também é uma adversativa. Ele vai falar sino, que não é aquilo, é outra coisa, mas o que vem anteriormente, ele tem que estar na negativa. Então, sino, a sua capacidade para aprender los unos de los outros. Ele observa, ele aprende com outros humanos. Há uma relação de aprendizado mais intensa, né? Somos inteligentes porque somos sociáveis, não ao revés. Não é que nós somos sociáveis e por isso nós somos inteligentes. Nós somos inteligentes justamente por ser sociáveis. Então aqui uma diferença fundamental, essa ideia que aparece aqui no texto. Bem, aqui, isso muito interessante essa informação e ele vai concluir agora a ideia aqui no próximo parágrafo, né? El trabalho supone, então ele tem, aqui é um suponer que não é um suponer de só supõe, assim de uma forma como, é pura suposição. Não, supone uma confirmação, como os cientistas dizem, porque, claro, na ciência nós temos às vezes que vem um outro artigo e ele rebate o artigo anterior. Então nós sempre colocamos que ele supone porque isso pode ser modificado depois. E el trabalho supone uma confirmação da chamada teoria da inteligência cultural. Nós temos uma inteligência cultural. Né? O desenvolvimento de habilidades sociocognitivas, essas habilidades de cognição que nós temos, sociocognitivas, de interação, de sociabilidade, né? Com as que poder intercambiar informação, estaria na base da inteligência dos seres humanos. Então, essa capacidade de intercambiar informação que está na base da inteligência nossa, justamente por haver essa capacidade de interação que faz com que nós possamos ser considerados inteligentes, racionais, né? Essas habilidades se desenvolvem, ou seja, se desenvolve em idades muito tempranas, ou seja, na mais tenra idade, ou seja, em idades muito precoces, né? Ou seja, já no início, já se adquire essa habilidade, né, nos primeiros anos dessa fase infantil, nos primeiros anos da criança, sim? Então, um texto aqui muito interessante, esse texto que aparece aqui na PUC Minas, e nós vamos ver que ele vai servir de base para as questões de 5 a 11, nós vamos discutir também. Então, deem mais uma olhada aqui no texto, nesses 5 parágrafos, que tem uma ideia bastante interessante e que desmistifica e acaba indo com uma visão, ele acaba tendo uma visão contrária a muito senso comum que nós temos, que muitas vezes nós pensamos, né, algumas ideias de senso comum, ele acaba aqui contrapondo essas ideias nossas. Sim? Muito bem, então a partir agora desse texto, agora pausa o vídeo e nós vamos resolver as questões a partir da imagem de número 3. E nós vamos aqui então para essa imagem de número 3, para ver aqui então um pouquinho sobre umas questões de interpretação e de compreensão de texto, né, dessas questões aqui do texto da PUC Minas. Então vamos dar uma olhadinha aqui então na imagem de número 3, nós temos o texto a seguir serve de base para as questões 5 a 11, PUC Minas, Minas Gerais. Vamos dar uma olhadinha na número 5, na questão de número 5. Então aqui, o texto afirma que o grupo de estudos comparativos entre humanos e monos é composto por... Então, essa primeira questão, porque ele apresenta aqui no texto, né, se nós voltamos ao texto, nós vemos que já no início ele fala da Universidade Complutense de Madrid, da Universidade Complutense de Madrid, uma das principais universidades espanholas, né?
No entanto, ele falava que era um grupo de científicos de vários países, incluídos dos espanhóis da Universidade Complutense de Madrid, que han realizado um amplo trabalho. Então, não são só os investigadores, os cientistas, os científicos, né? Só os cientistas da Universidade Complutense de Madrid, mas de vários países. Então, vamos dar uma olhada aqui. Então, diversos científicos da Universidade Complutense de Madrid? Não é só da Universidade Complutense de Madrid. Vários científicos de diferentes países da União Europeia, ele não cita aqui que são cientistas da União Europeia especificamente, né? Vários científicos espanhóis, dos deles da Universidade Complutense de Madrid, tampouco há este dato, não tem esse dado aqui no texto, né? E diversos científicos de vários países, exatamente. Aqui, então, o que funciona, a melhor alternativa é justamente a letra B. Diversos científicos de vários países, né? Então, de vários, dos mais variados países aqui que contemplam, né? Que compõem, sim? Então, por isso, a melhor alternativa aqui seria a letra B. Aqui é menos específica, inclusive, aqui, sim? Dando sequência, nós temos aqui, en el texto se afirma que o estudo de los científicos já lleva 2 anos de existência? Não é isso, não é que ele tem 2 anos de existência. Se han ampliado 2 anos tampouco, durará 2 anos tampouco, analisa crias de 2 anos. Então, ele traça uma comparação, como eu já tinha citado anteriormente, ele não faz uma comparação com adultos, ele faz uma comparação com crianças de 2 anos, com crias de 2 anos, ou seja, essas pequenas crianças, esses quase bebês, né? Crianças de 2 anos, quando estão nessa etapa, sobretudo de formação, né? Então, por isso aqui a melhor alternativa seria a letra D. Na sequência, nós temos a 7. La conclusión de que los humanos somos más inteligentes que los monos, de acuerdo con el texto, es una afirmación divulgada por... Então, aqui, seria a revista do Instituto Max Planck, aqui que aparece? Não é isso. Aquele Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva ha sometido a diversas pruebas a 243 animais. Ela que fez o estudo. Então, aqui não é onde foi divulgado. Ela realizou o estudo, mas não é onde foi divulgado. Depois, um artigo de los estudiosos da revista científica Science? Não são os estudiosos da revista Science. Uma revista publicada por el grupo de científicos? Tampouco é o artigo da revista Science, que é essa renomada revista e que aceita artigos de cientistas de todo o planeta. Se são estudos relevantes e com uma comprovação científica muito importante, né, muito fundamental, né, para toda a humanidade, né, isso é publicado na revista Science. Sim? Muito bem. Depois nós temos aqui a número 8. As pruebas a las que foram sometidos niños e monos constatam que os humanos são totalmente mais inteligentes em todas as coisas? Não. São mais inteligentes em algumas coisas, né? Mais inteligentes por conseguir listar grande quantidade de coisas? Tampouco. Nisso nós vimos que tem uma comparação, eles são praticamente iguais aos monos, aos macacos. Mais inteligentes por listar certas coisas de relações humanas? Tampouco. Não é essa questão de listar coisas. Eles mais inteligentes, aunque não em todas as coisas, né? Então eles são mais inteligentes, embora não em todas as coisas. Eles são mais inteligentes, como nós vimos, na parte de comunicação e aprendizagem social. Nisso é que os humanos, né, têm na comparação nós temos que seria de 74 sobre 100 os humanos a 33 sobre 100 nas espécies, né, nessas outras espécies de monos, né? Então é onde tem essa disparada de diferença, sim? Muito bem, revisa aqui essas questões, vê se faz sentido, se era o que vocês tinham pensado, para que a gente vá para as 3 últimas na próxima página. Vamos aqui então para a página 64, a imagem de número 4, aqui dos slides de vocês, essas questões da PUC Minas, e vocês viram todas aqui questões que estão pensando nessa interpretação de vocês, que analisam uma boa compreensão leitora, né? Isso, e uma boa interpretação. Se vocês sabem interpretar esse texto, isso sempre costuma aparecer no Enem, nos vestibulares mais variados também. Vamos dar uma olhada aqui então, é a página 64 do livro didático de vocês. Então, 9. La investigación científica a la que se refiere el texto indica que monos e humanos se asemejan en... Vamos dar uma olhada aqui. Compreensão de elementos culturais? Não, porque nessa parte de compreensão de elementos culturais os humanos se sobressaem. Práticas comunicativas? Tampouco.
captação de aprendizajes tampouco na compreensão de elementos físicos. Nós vimos, quando a gente estava olhando no texto, que é justamente esse conhecimento do mundo físico, como estimação de quantidades, visão espacial ou inferência usual, que é onde os humanos se sobressaem. Então, por isso, a resposta alternativa correta seria a letra C. Dando sequência aqui, vamos ver a número 10. Então, as conclusões a las que o estudo de los científicos chegou refuerzan a ideia de que o cérebro de los humanos é mais grande que o de los monos. Não. Embora haja essa diferença de tamanho, eles chegaram à conclusão de que isso não é o que demonstra ter essa relação de mais inteligência, né? Não é isso. Então, é justamente eles chegaram ao contrário, ao oposto do que está aqui na letra A. La inteligencia depende en gran medida de la capacidad de aprendizaje del cerebro, tampouco, que la inteligência humana se deve mais à teoria que ao cérebro, que não tem... a inteligência humana se deve mais à teoria que ao cérebro, também não faz sentido essa afirmação. Que o fundamento da inteligência estaria no intercâmbio de informações, né? Então é justamente essa capacidade de intercambiar informações que hace que o humano seja mais inteligente. Sim? Então, por isso aqui, a alternativa correta seria a letra D. Dando sequência, en la frase, sin embargo, las puntuaciones fueron similares en lo relativo al conocimiento del mundo físico, como estimación de cantidades, visión espacial o inferencia causal, no terceiro parágrafo, né, aqui no terceiro párrafo, la partícula destacada ela pode ser substituída, né, pode ser substituída sem cambiar o significado da frase por. Vamos dar uma olhada aqui então. Então, pero, como, tanto como, tal como ou aunque como seria tal como estimação. Se nós estamos fazendo aqui mostrando, né, demonstrando aqui tais de que tipo, tais, né, de que forma, né, tal como estimação de quantidades. Por isso, a alternativa correta seria a letra C. Sim? Então, aqui, pausem o vídeo, revejam, deem uma olhada se vocês compreenderam mesmo o texto, parem as atividades, né, revejam o vídeo, retomem, deem pausas, que isso é bastante importante aqui para o aprendizado de vocês ser muito bom em língua espanhola. Sim, terceiro ano. Então, por hoje é isso. Até a próxima videoaula do SPE com você. Bom trabalho e bons estudos. Hasta la vista, chicos!